Tudo certo? Tudo certo. Deus nos abençoe. Vai. Então, gente, para você que acha que Jesus não tem poder, que Jesus não faz grandes milagres, eu tenho uma ótima notícia para você. Exatamente. O que é que Jesus fez com a sua palavra? Foi com essa palavra e o seu poder que ele foi capaz de acalmar uma tempestade. Você acredita nisso? Vamos pro vídeo. Yes! Bora, galerinha! Então estamos aqui para mais um vídeo do canal Melhor Amigo. Eu, João Paulo e o meu filho Avi! estamos aqui novamente, né, filho? Apesar de ter demorado muito mais. A gente tá demorando um pouco porque as nossas agendas estão meio se verdade, chocando, né, filho? É verdade, vários compromissos, É, várias outras coisas, pois a é. gente acaba não postando, mas o que importa mesmo é que a gente voltou. Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? O que importa é que a gente tá aqui e a gente vai falar hoje sobre a história de Jesus, a história de Jesus que está no capítulo 8, a partir do versículo 23 do Evangelho de Mateus, que fala do episódio onde Jesus acalmou uma grande tempestade. Então, assim, estamos muito felizes, mas para começar, vai lá no joinha, dá uma curtida no vídeo, né, filho? Exatamente. Bota um comentário aí, um amém, Deus te abençoe. Uma sugestão de vídeo. Fala qualquer coisa que já gera um engajamento, tá? Não se esquece também de se inscrever. Ver e compartilhar, porque aí várias pessoas vão ver e vão notar como Jesus fez esse milagre incrível. Pois é. Para que assim várias pessoas consigam apoiar a gente, para que a gente cresça mais e fique mais Conhecido, né? Na verdade, não a gente. Não. Que a palavra de Deus ainda se torne mais conhecida, né? Exatamente. Através das nossas vidas, né? Então, gente, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, Jesus está pregando, né? Falando no Sermão do Monte, um dos mais conhecidos de Jesus, né? Um dos sermões mais conhecidos de Jesus, né? Que também é conhecido como o Sermão da montanha, onde ele dá várias instruções, mas enfim, é antes desse episódio, né? Logo depois, a partir do capítulo 7, Jesus começa a curar, né? Cura um leproso, cura um criado do centurião, do soldado, né? A sogra de Pedro. Exatamente, e várias outras curas. Ele também expulsa vários demônios. Sai daqui, seu demônio, morre! Morre, cachorro, morra! Socorro! Então, antes desse episódio, né, da grande tempestade, dessa tempestade que Jesus, ele só com a sua palavra ele acalma, né? Ele estava testando algumas pessoas, tem algumas pessoas dizendo: "Ah, mestre, eu quero te seguir, o que é que eu faço para te seguir?" Então as pessoas acham que é fácil seguir Jesus. E Jesus diz: "Olha, As pessoas acham que é mamão com açúcar, tipo, só seguir esse eu cara." sigo." Pois é, mas não é tão simples. É muito mais complexo do que todos imaginam. Exatamente. Você tem que abdicar de várias coisas, né? Tem uma pessoa que chega e diz: Jesus, eu quero te seguir. E ele fala: "Olha, as aves do céu têm seus ninhos, né? As raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem, no caso ele, não tem onde reclinar a cabeça." Porque Jesus trabalhando muito, fazendo vários sinais, vários milagres, né, filho? Tem hora que ele ficou exausto, né? Eu não estou suportando mais. Pois é. Então, chega ao ponto dele, né, entrar no barco com os seus discípulos para atravessar a margem do mar da Galileia, no rio, né? Para outra margem. Exatamente, sendo que ele estava tão cansado, e antes ele até disse só: "O Filho do Homem não tem nem onde descansar sua cabeça." Então, você pense bem se é esse mesmo que você quer, se é esse evangelho que você quer seguir, porque é um evangelho que exige esforço e sacrifício. Não é tão simples, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Então, Jesus, cansado no barco, começa a dormir, né, filho? Tá descansando, e o que é que começa a acontecer? Aí, do nada, uma tempestade acontece. A sorte é que as ondas, não fizeram o barco afundar. Antes, elas só recosteavam no navio. Na verdade, estava quase virando o barco, né? Minha Santa Mãe!
uma tempestade muito forte, com ondas grandes, né? Então, muito vento, chuva, né? E os apóstolos estavam Desistindo, já estavam desistindo já, tipo, vai afundar, então na já verdade era desesperado. desesperados e quase desistindo, né, filho? Mais ou menos. Mesma coisa. Que viagem é essa, velho? Então, o barco estava ali, os discípulos, os apóstolos estavam ali achando que o barco ia virar, com medo de morrer, e A gente vai morrer! Jesus estava fazendo o quê? Tava dormindo. Jesus estava dormindo nesse barco. Vocês acreditam que diante de um Tempestade. problema desse, Tava de quase morte, afundando quase um navio. afundando o navio, não, o barco, né? O barco deles, porque um navio é um navio, né? O navio é um grande navio. Então, e aí, os apóstolos, o que é que os apóstolos foram fazer? Então eles viram que já estava lá e falou: Jesus, nós vamos morrer. Me ajuda aqui, pô! Você não se importa que a gente morra? Né? Então vamos ver aqui na palavra o que é que Jesus disse para os seus apóstolos, né? Vamos ver exatamente como está aqui na Bíblia. Diz assim, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, não importa que pereçamos. E perguntou-lhes então Jesus, acordando, né? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Quer dizer, ficou tudo calmo. O mar, o vento cessou, a chuva cessou, apenas com a palavra de Jesus. É como se ele tivesse falado para o mar: acalme-se. E ele se acalmou. Exatamente. É como se não. Ele realmente, com essa história na Bíblia, nos mostra que Jesus, ele tem total controle sobre tudo, inclusive sobre todos os fenômenos da natureza. Caracas! Inclusive, aqui na Bíblia também alguns homens estavam dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem disse isso foi os apóstolos que estavam no barco. Eles ficaram maravilhados, né, com o que tinha acontecido. Eles estavam quase morrendo na cabeça deles, né? E Jesus apenas aquieta-se, na verdade, com uma única palavra. E o mar se acalmou e a tempestade cessou. E ele ainda repreende os seus apóstolos, dizendo: Que coisa horrorosa! por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quer dizer, ainda não tem fé suficiente para crer que eu sou Deus, que eu que tenho todo o controle, que vocês estão no barco e eu estou no barco com vocês e esse barco jamais afundaria? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. É verdade, porque eles estavam com muita pouca fé. Naquele momento a fé deles nem estava mais presente quase naquele momento. Pois é, eles já tinham abandonado toda a fé. Eles já estavam quase desistindo. Pois é, na verdade eles desistiram, já achavam que ia morrer. Tanto que ele disse: mas Senhor, você não importa que a gente morra? E ele: oh meu Deus, homens de pequena fé. Você, tipo assim, eu estou no barco com vocês. Que tristeza. Tá? Então, assim, isso aqui é uma história muito forte, né, para nos mostrar que muitas vezes estamos doentes, temos uma pessoa em casa doente e achamos que Jesus não pode curar essas pessoas, ou que Jesus não pode entrar com alguma provisão na sua casa. Às vezes o papai, a mamãe está sem emprego e às vezes a situação em casa está difícil, mas Jesus é quem sustenta a todos nós, porque ele tem o controle absoluto de tudo, né? E se ele consegue controlar uma tempestade, se ele consegue ressuscitar mortos, quanto mais esses pequenos problemas aí da nossa casa. Então Jesus está no nosso barco. Quando a gente entrega a vida a Jesus, Jesus entra no barco da nossa vida e toma conta da nossa vida, né, filho? Toma conta de tudo. E a gente não tem que se preocupar. Muitas vezes a gente perde a nossa fé quando a gente olha com os olhos humanos, né? As coisas estão acontecendo e a gente acaba perdendo a nossa fé, né? A gente acaba olhando com o olhar dos humanos, não com o olhar espiritual, né? Ou um olhar da fé, céu, né? olhar do céu. Olhar do céu, verdade, falou muito bem. Você deve olhar com o olhar do céu.
olhar do céu. A gente tem que buscar ter o olhar de Jesus sobre as coisas. Saber que Jesus está em todos os lugares com você. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Dá certo. Tem algum momento da sua vida que de repente você achou que o seu barco fosse naufragar? Algum momento? Bom, mas um momento dessa história, um momento muito parecido, aconteceu na vida real e foi ano passado. Já viu, né? Eu tava lá em Piranhas, indo pra uma lancha fazer um passeio de barco. Piranhas é onde? É lá no caminho da Chapada Diamantina, que eu tava indo pra Chapada. Aí a gente parou Então, porque esse menino viaja demais. A gente parou em Piranhas antes de chegar lá. Aí a gente foi lá. Mas tinha muita piranha lá em Piranhas? Não há piranhas na África. Tá, deixa eu continuar. Tinha. Eu também me confundi agora. Que a gente tinha alugado uma lancha. Aí pra levar a gente pra um passeio, que a gente ia pular, tomar banho de rio e etc. Isso. Só que na hora que a gente entrou na lancha, quando todo mundo tava lá, começou uma chuva, mas tipo, não com onda, mas era uma chuva era tão chuvoso Era um que... toró. Um toró. Tudo isso? Um vento. E tava até neblina, de tanto nublado que tava. Eita, rapaz. Aí minha mãe chegou lá pra mim e falou: Ravi, faz uma oração pra tempestade acalmar. Amém. Eu cheguei lá e falei, eu vou fazer, né? Aí eu orei com mais força e adivinha o que aconteceu? A tempestade se acalmou. Eu não tô mentindo, é real. A tempestade se acalmou. Porque ele teve fé e ele creu que através do poder da oração o Senhor ia atender esse pedido dele. Tá? Então foi uma bênção, né, filho? Realmente foi ali para todo mundo ver o poder da oração e o poder de Jesus, não foi? E pelo resto do passeio todo não choveu. Pelo resto do passeio que a gente fez, até do restaurante que a gente foi almoçar, até voltar pro porto pra gente voltar lá pro motorhome, não choveu. Pronto, não choveu então, mais. Creiam em Jesus, creiam no poder da oração, não se desesperem quando sentir medo, olhar para um lado, olhar para o outro e as coisas estiverem bem complicadas. Tenham fé, se agarre com Jesus, que por mais que a gente não veja Ele com os nossos olhos, nós vemos eles com o olho do nosso coração, tá? Que lindo, cara! Jesus é vivo e é poderoso. E agora iremos orar. Pronto. Então, vamos primeiro, né, orar ou fazer o quiz? Eu acho melhor a gente orar, né? Como a gente sempre faz, aí depois a gente faz o quiz. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos orar. Ore aí, Ravi, você. Tá. Senhor Deus, amado e querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais um vídeo Amém, falando Jesus. da tua palavra, É verdade, pessoas Deus. que nos assistem. Amém, Deus. Eu te peço, Deus, que nós consigamos falar mais da sua palavra para elas, Amém, para que elas Deus. consigam entender o quão grandioso é teu poder. Em nome de Jesus. Eu peço para que você toque cada coração dessas pessoas, para que elas consigam ter fé. Oh, glória. Ter fé a ponto de uma tempestade não as assustar. Amém, Deus. Em nome do Senhor Jesus, é assim que nós choramos e agradecemos e nós dizemos Amém. E agora é hora Vamos lá, Tá bom, então a gente vai fazer uma perguntinha aqui, tá, gente? Hoje é só uma pergunta apenas, tá? Uma pergunta. Quem estava no barco com Jesus? Pronto. Quem é que estava no barco com Jesus? Era os Beatles? Era A multidão que estava querendo a seguir, multidão? ou eram os apóstolos? Os apóstolos? Ou um bando de vendedores de sapato? Então, quem é que estava no barco com Jesus e o que foi que aconteceu depois que Jesus acordou e deu a ordem? Beleza? Vamos ver. Vamos lá. Hoje vai ter só uma pergunta, porque hoje a gente vai encerrar o vídeo louvando a Deus e a gente vai tocar uma música chamada Alfa e o Ômega. que ele é poderoso, tá? Vamos lá.
muito.